Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É noite de vitória, você crê nisso? Eu creio numa noite de vitória, uma noite que Deus vai revelar coisas, nos ensinar coisas, nos mostrar coisas e nos tornar melhores nestas coisas. Algumas dessas coisas difíceis que estamos vivendo, situações difíceis. A grande verdade é que nós, seres humanos, por mais que a gente tenha fé e por mais que a gente confie, acredite em Deus, a gente ainda não aprende, a gente tem dificuldades em aprender a sair de situações que nos comprometem. E, por outro lado, a gente tem muita facilidade em entrar em situações que nos comprometem. A gente tem tanta facilidade em trazer problemas para a gente. Como que o ser humano ele é difícil, não é? Como Jesus, quando ele andava com seus discípulos, ele quis ensinar isso, que a vida não é tão difícil assim de ser vivida. Você imagina Deus criar algo, a criação de Deus, e apresentar para a maior beleza da sua criação, que é o ser humano, que é a imagem e semelhança dele, e falar para o ser humano de que ele está apresentando algo demasiadamente difícil, que é a vida? Não. A vida, ela precisa ser bem vivida, e em Deus a gente consegue viver assim. A grande questão é que a gente não aprende a viver em Deus, a gente aprende a viver os problemas. A gente não confia em Deus, a gente confia mais nos problemas, a gente acha que os problemas vão nos dominar, vão nos atormentar, vão nos comprometer, eles vão aumentar a cada dia e vão se tornar muito maiores do que a nossa capacidade, do que nosso entendimento, do que nossa força. E a gente, quando vai percebendo, a gente já está totalmente envolvido em situações. E a vida vai passando, a gente vai comprometendo anos que deveriam ser importantes para nós, que a gente poderia embelezar mais a vida, viver de forma mais intensa, mais feliz, mais saudável, não é? De forma melhor, curtir, aproveitar melhor a vida, e a gente dá ênfase, a gente foca principalmente em coisas que nos atrapalham, em coisas que nos comprometem, ou a gente constrói situações que nos comprometem. E é por isso que Deus quer nos ensinar nesses dias, nessas quintas-feiras, né? Libertar dessas correntes, diga, libertar dessas correntes, desses males, não é? Ou seja, a gente atrai males, a gente atrai enfermidades emocionais da alma, que ao invés, né, de nos tornar melhores, acabam nos comprometendo e mancham um tempo importante que a gente tem de vida, que poderia ser desfrutado de uma outra forma, a gente poderia viver de uma outra forma, não é verdade? E não é o texto que eu vou ainda estar ministrando, mas o texto-chave da nossa mensagem, da nossa campanha, na verdade, é Salmo 42, versículo 11. A minha mensagem de hoje é sobre aflição, vitória na aflição. Diga, vitória na aflição. Não é diferente da depressão, existe a depressão clínica. Não existe a aflição clínica. Não existe uma doença chamada aflição. A gente vai ver isso aí. Vamos tentar desenrolar isso aí. Mas o salmista, no Salmo 42, versículo 11, você já ouviu, né? Já falamos aqui. Ele vai estar dizendo assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ou seja, alguém que está conversando com ele mesmo, dizendo da tristeza, da perturbação, dizendo dos problemas que ele está enfrentando, que está comprometendo, manchando um momento importante da sua vida. A gente não pode deixar isso continuar, a gente tem que trabalhar isso aí, a gente tem que vencer essas coisas, não é? A gente tem que se movimentar, a gente tem que se mobilizar. A gente tem que construir meios para vencer esses obstáculos, e não há forma melhor de vencer senão em Deus. Nós temos um Deus, servimos um Deus. Deus está do nosso lado, se Deus está do nosso lado, a gente vai vencer, amém, querido? E o versículo de número 11 ainda, ele vai dizer assim, o versículo 11 é o último versículo, né, do Salmo 42, ele vai dizer assim: então, por que você está assim tão triste e tão perturbada? Aí ele vai responder para ele mesmo, ou para sua alma, né? Uma conversa com ele mesmo. Ele vai dizer assim: põe a sua esperança em Deus. A expectativa não no resultado de fracasso que virá, esse fracasso
que está sendo antecipada por essa tristeza, por essa angústia, não é essa desesperança provocada por essa tribulação ou por essa aflição, mas põe a sua expectativa em Deus, foca a Deus, olha a Deus, não olhe o problema. O nosso olhar é para Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E Salvador aqui, não no sentido de vida eterna, mas no sentido de resgate, resgatar, nos tirar daquela situação que nos compromete, daquilo que nos envolvemos, ao qual tem manchado nossa história e tem nos roubado tempos que poderiam ser bons, benéficos para nós, não é? Ou seja, resgatar, tornar a viver, voltar a viver bem, voltar a viver de forma saudável, feliz, porque é assim que Deus nos quer. Deus nos quer que a gente viva bem, viva feliz, não é? Deus quer que a gente tenha uma expressão de alegria por estar na presença dele. Quantos querem isso para a sua vida? Não é? Mas, por vezes, nos envolvemos em situações que nos acorrentam. E é por isso que precisamos nos libertar. Então, a aflição seria um sentimento de agonia, de sofrimento, de preocupação, de desassossego por alguma coisa ou alguma causa que está afetando a nossa vida. Não é? A aflição tem a ver com a sensação de que as coisas não estão indo bem, estão dando errado, algo não está certo. A aflição tem a ver com o problema em si, é diferente da ansiedade. A ansiedade, a gente antecipa uma situação, a gente quer vivê-la antecipadamente. Né? Quem está doido para viajar e tirar umas férias, fica ansioso para chegar aquele mês abençoado, para a gente viajar e descansar. Fica ansioso, né? Quer viver antecipadamente algo que ainda não existe. Isso gera ansiedade. Pode ser maléfica ou benéfica. Né? A aflição não. A aflição é quando você está no problema, já está inserido no problema e você não sabe como lidar. Você não sabe como resolver. Você não sabe como destrinchar. Você não sabe como buscar meios. Você foi sufocado por aquela situação, por aquela causa ou por uma coisa. Você está sendo sufocado e esse sufocamento te provoca uma sensação de que você vai viver algo ruim, porque você perde a sua esperança, você perde as suas forças. Ou seja, a situação que você se envolveu, que você está enfrentando, ela se apodera das suas emoções e você não consegue ter recursos para sair dela. A gente poderia dizer algumas questões assim, por exemplo, preocupações exageradas com a saúde. Né? Às vezes, tem gente que evita ir no médico, como eu. Né? A Carla está me cobrando, você tem que fazer uns exames de sangue aí, meu filho, tem uns 20 anos que você não faz exame de sangue, não pode não. Não é? Mas a gente, talvez, não sei se você conhece alguém assim, mas se é curioso, pega um exame desse, e vai futucar o exame, não sabe nada. Não sabe nada, aí vai, o que é isso aqui? Vai procurar na internet, não é? Ih, fica desesperado, tô doente, tô mal, tô ruim. Tá, não é? Ou seja, uma preocupação exagerada, gera uma tensão e, consequentemente, um medo exagerado que rouba, que te traz prejuízo, faz com que você viva um desastre, faz com que você viva um problema, não é? Faz com que você não encontre solução diante de uma situação, sendo que, se você estivesse emocionalmente equilibrado, você teria uma sensação muito melhor, um domínio muito melhor sobre aquela situação e seria resolvido de uma forma muito mais fácil. Outros tipos de preocupações que pode gerar aflição é em relação ao dinheiro. Quantos de nós, irmãos, não entramos em dívidas que poderiam ser evitadas? Queremos fazer uma obra que não está na hora. Ou muitos querem trocar o emprego por não estarem mais satisfeitos com o salário ou com o local de trabalho e, né,
insistem naquela troca, e aquele local de trabalho que seria um local em que está suprindo financeiramente, acaba se tornando um problema para aquela pessoa. E quantas trocas assim acontecem em que, em vez de beneficiar, acaba prejudicando? Uma pessoa aflita, ela acaba fazendo isso. Ela toma decisões precipitadas porque ela fica preocupada excessivamente, ela perde o seu sossego, ela se sente afetada por um problema que ela está enfrentando e, consequentemente, ela perde o domínio sobre aquilo ali. Um medo extremo de algo que ainda está por vir e que ela tem medo de enfrentar. Por exemplo, a partida de alguém, uma pessoa que ela sabe que está com uma doença crônica. E ela não consegue enfrentar aqueles dias que faltam para viver junto com aquela pessoa e o sofrimento vem. A vida é assim, irmãos. A gente não tem como fugir disso. A vida é assim. A grande questão é que nós não sabemos viver como é a vida. Nós não nos preparamos para os tempos difíceis. Alguém se prepara para um tempo difícil? Não. A gente não se estrutura psicologicamente, emocionalmente para os tempos difíceis. Você se preparou para uma crise econômica? Você se preparou para mudar de cidade? Muitas pessoas estão mudando de cidade de forma assim, acelerada, sem se preparar. Você se preparou para o rompimento de um relacionamento afetivo? E quantos que estão sofrendo até hoje por causa de um rompimento? Por causa de um namoro, de um noivado? Isso compromete, na vida de muitos, está comprometendo a história, toda uma história por causa de um fato. Toda uma vida por causa de uma situação. Tem pessoas que não conseguem mais ter relacionamento com ninguém porque em um período da sua história ela se machucou, se frustrou, se decepcionou. E ela não consegue mais sonhar. Ela não consegue mais planejar. Esta área acaba sendo uma área morta. Isso não pode continuar. Diga que isso não pode continuar. Amém? E assim vai, né? Outra coisa que pode provocar uma aflição é enfrentar problemas como na família, traição, ingratidão dos filhos ou do cônjuge, desvios de comportamento moral, e aquilo ali compromete o andamento dentro de casa, compromete ali a família, né? E relacionamentos de nível social, fofocas, calúnia, difamação. A gente tem vivido tempos em que o ser humano, ele não tem mais tolerância sobre o outro. E isso não é só a gente que é vítima, não, né? Nós, muitas vezes, vitimamos pessoas. A gente tem que ficar atento com isso. Porque muitos de nós sempre nos achamos de vítima, nos fazemos de vítima. Sempre é a gente que é, né? que é difamado, caluniado. Mas muitos de nós não vigiamos. E a gente está perdendo essa sensibilidade. Isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Na perspectiva espiritual, nós vamos ver muitos textos bíblicos que falam sobre aflição. A gente não vai aqui trabalhar, até porque não existe isso, uma cura sobre a aflição. Porque a aflição não é uma doença, então não tem como curar da aflição. Até porque contrariaria, né? Como é que é? Tá certo, né? A Bíblia iria de forma contrária à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós teremos aflições. Passaríamos por aflições, mas venceríamos as aflições. Então tem como a gente dizer assim, olha, você hoje vai sair daqui curado das aflições. A grande questão é, nós podemos nos poupar das aflições. Nós podemos impedir que as aflições cheguem na nossa vida. Nós podemos trabalhar para que não sejamos afetados pelas aflições. Nós podemos trabalhar o nosso emocional para impedir que as preocupações gerem
uma sensação de calamidade. Que as preocupações roubem a nossa tranquilidade. Até porque foi ministrado aqui, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Jó vai dizer assim, Jó 7:11. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito, desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Olha, um homem profundamente aflito. Salmos 31:10 vai dizer, minha vida é angústia. Olha o relato dele, do salmista. E os meus anos pelo gemido. Minha aflição, olha só, minha aflição esgota as minhas forças e consomem os meus ossos, tal que eles se enfraquecem. Salmo 69:29. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Salmo 116, versículo 3. As cordas de morte me envolveram. Angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Quantas pessoas não vivem dessa forma? Esse Salmo de 116 fala de uma situação muito profunda de agonia, de tristeza, de amargura, de aflição. Cordas de morte, né? Pessoas que estão acorrentadas, perderam qualquer sentido da vida, qualquer alegria, perderam qualquer perspectiva de que alguma coisa boa iria acontecer ou vai acontecer. Não é? A gente encontra com pessoas ainda jovens, tão novas, que não tem mais perspectiva, não sonha mais, não acredita em mais nada. Não acredita que ela pode estudar e conseguir um emprego melhor, não acredita que ela pode ter um relacionamento sério, saudável e ter um casamento lindo e feliz. Não acredita que ele pode ter seus filhos de volta por causa da rebeldia, por causa das situações que os filhos envolveram, enfrentaram. Domingo a gente falou sobre o amor, e uma das coisas que o amor é capaz, o amor, ele vence qualquer mal, irmãos. Quem ama, vence. Se você ama a sua vida, você vai vencer. Se você ama a sua família, você vai levar a sua família à vitória. Se você ama a Deus, você vai ter esperança no seu coração. Então, assim, quando a gente pede essa perspectiva da vida, a gente fala como salmista. Olha, cordas de morte me envolveram, a angústia do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Perdi o domínio sobre as coisas. Na perspectiva dele, eu fui dominado pelas preocupações. Fui dominado pelos problemas. Os problemas, as preocupações, as coisas que eu me envolvi se tornaram mais fortes do que eu. Não tenho mais controle. Não tenho mais domínio. Não tenho mais solução, mais saída. Isaías, capítulo 48, versículo 10. Uma palavra de Deus para o povo dele. Deus usa o profeta Isaías para alertar o seu povo. E Deus vai dizer assim, olha, eu te provei na fornalha da aflição. Por um lado bíblico, a aflição pode ser uma grande forma de Deus ver como está a nossa fé. Deus pode permitir que a gente entre em situações tão traumáticas, tão difíceis, em problemas tão complicados, que vai nos comprometer emocionalmente, para ver como que nós vamos sair dessas situações. Como que nós vamos lidar com esses problemas. E é bem verdade que algumas provas nós só vamos conseguir atravessar com uma grande fé. Não é? Eu não gosto muito de medir fé. Eu não gosto muito de dizer aquele que tem uma fé grande, uma fé pequena. Não, eu não trabalho por essa linha. Porque fé é fé. Né? Fé é fé. E o próprio Jesus disse que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele faria coisas incríveis, inimagináveis. Você imagina o que seria isso? Então a gente não tem como a gente dizer assim, olha, você tem pouca fé ou você tem muita fé. Fé é fé. Né? Fé é fé. Mas a gente poderia dizer que existem provas que a gente passa, situações que a gente enfrenta, que de fato roubam a nossa força, roubam a nossa perspectiva de uma situação melhor, e que só vamos conseguir atravessar diante da perspectiva da nossa fé. Só com fé.
porque se tornam coisas muito espirituais, né? Ou seja, uma fé baseada apenas em fato não seria suficiente para vencê-las. Uma fé baseada apenas naquilo que eu vejo não seria suficiente para enfrentá-las. Porque o homem e a mulher de Deus que tem fé, ela acredita até no último momento. Ela sabe que Deus pode mudar. Ela sabe que Deus pode reverter. Ela sabe que Deus, se estiver no controle da sua vida, Deus vai dar uma vitória. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque se a gente, por um momento, não tem uma noção exata de coisas que nós entramos que nos comprometem, nós não sabemos o que vai ser amanhã, não sabemos como será a nossa vida financeira amanhã, não sabemos como será a nossa família amanhã, não sabemos como será a nossa saúde amanhã, não sabemos como será a nossa empresa amanhã, nós não sabemos como vai ser. Mas Deus sabe. Deus sabe. E se Deus sabe, o que me custa buscá-lo? O que me custa pedir a Ele orientações no que diz respeito à minha vida, principalmente quando eu posso evitar um problema? Ou, se eu já estiver no problema, o que me custa buscar a orientação de Deus para sair deste problema? Aí eu vou para o Salmo de número 6, que é o texto que a gente vai estar meditando. E o Salmo de número 6 é um salmo de lamento, né? É uma lamentação em extremo aqui do salmista. Acharam aí? Vai dizer assim a partir do versículo 1. Salmo de número 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Olha o versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Amém? Você se lembra de algum momento difícil que você já passou na vida? Ou quem sabe você esteja enfrentando um momento difícil? E a sua realidade talvez tenha sido, ou seja, como deste homem, exausto, cansado, de tanto chorar, de tanto gemer, de tanto ser consumido pelos problemas, e isso te deixa sem condições de pensar, de refletir, de planejar algo melhor. Isso te consome, isso te atrapalha, e se você não vigiar, isso vai te deixar na cama, né? Se você não vigiar, isso vai te colocar ainda mais para baixo. Se você não vigiar, isso vai roubar ainda mais tempos, né, tão importantes para você, vai roubar dias tão importantes para você. Acho que todos nós, né? Todos nós. E o salmista, ele vai dizer, olha, versículo 6, de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Olha que homem aflito. Olha que homem sem sossego. Olha que vida complicada. Olha que caos. E esse lamento, esse choro, essa preocupação em excesso que ele estava é por causa dos seus inimigos. Inimigos que vinham contra ele, que geravam calúnia, perseguição, que ameaçavam de morte. Né?
ou seja, que poderiam comprometer o seu reinado, poderiam comprometer a sua vida, e isso com certeza o deixava aflito, sem dormir, sem ter paz no coração, sem se aquietar, sem respirar fundo. Tem hora que a gente tem que respirar fundo. Quando a gente encontra alguém excessivamente preocupado, né, chorando aos prantos, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: olha, respira fundo, coloca oxigênio no seu pulmão aí, não é? Respira fundo, aquieta o teu coração, porque quando a gente respira fundo, quando a gente aquieta o coração, a gente consegue trabalhar a nossa mente, a gente consegue pensar, a gente consegue refletir, e assim a gente consegue ter condições de melhorar aquilo que talvez esteja nos comprometendo. O salmista ele vai dizer: olha, todo o meu ser estremece. Até quando? A primeira lição que podemos tirar deste salmo é que homens de Deus e mulheres de Deus, eu e você, pessoas normais, simples, pessoas comuns, podemos passar por aflições, por momentos difíceis na vida. Agora, a questão não é passar por momentos difíceis, a questão é onde buscar socorro, em quem buscar socorro. Versículo 1, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor, misericórdia, Senhor. O versículo 2, a declaração dele é muito prática, né? Por quê? Porque ao perder o domínio sobre as situações que provocaram aflição, ao perder o controle sobre o problema, ele clama por misericórdia. Quem já clamou aí por misericórdia, né? Já fez isso? Senhor, olha, eu fiz uma besteira. Misericórdia. Me ajuda, é um pedido de socorro. Essa misericórdia que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Ou seja, ele tira a ênfase do problema, ele apresenta a Deus como um pedido de socorro. Ele clama a Deus para que Deus possa acudi-lo, para que Deus possa mostrar a ele uma solução. Ele diz que estava morrendo. Ele diz ainda que estava sendo castigado. Ele diz que estava sendo disciplinado. Quem sabe por não ter pedido orientação devida a Deus. E tem muitas coisas que a gente se envolve e por estar dando muito certo a gente acha que é de Deus, né? A gente fala isso direto, né? Ó, é de Deus, está dando certo. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus não tem nada a ver. É de Deus. Quando é alguma coisa a nosso favor, que a gente aparentemente acha que vai ser bom para a gente fala é de Deus, né? E muitas vezes não é. A gente se engana. E bem na verdade, irmãos, que o que é de Deus de verdade, aprenda isso, é totalmente o contrário da nossa vontade. Na grande maioria das vezes, aquilo que é de Deus vai em oposição à nossa vontade. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Nosso é limitado. Você imagina acertar uma vontade de Deus para a sua vida? Tem que estar muito ligado, né? Tem que estar muito ligado. A gente dizer, não, isso aqui é de Deus porque está dando certo, é isso que eu quero, é este emprego, é este namoro, não é? É esta forma de viver, é de Deus. E, na verdade, a gente está se enganando. A gente está se enganando. Por isso que a gente deve consultar mesmo a Deus, a gente tem que buscar tudo em Deus. E o salmista estava se sentindo castigado, disciplinado por Deus, e por isso ele vai dizendo, vai clamando por socorro. E no versículo 6 ele vai dizer que ele estava perdendo as suas forças, ele estava no limite, estava sofrendo muito, ele estava exausto de tanto gemer, ao ponto de não ter mais condições de dormir. Essas noites de sono estavam sendo roubadas por causa da aflição. Eu já falei isso aqui na igreja, vou repetir. Alguém que já trabalhou à noite, né? Quem já trabalhou à noite aí? Já trabalharam à noite? A noite inteira acordada. Não é nada fácil, né, irmãos? Eu me lembro quando eu tirava serviço no quartel à noite, há pouco tempo atrás, quando eu só tinha 18 anos.
com a arma na mão, com fuzil na mão, né? Com FAL na mão, a gente via imagens, a gente criava, a gente construía na mente situações de pavor do inimigo se aproximando. Qualquer barulho gerava um tormento, qualquer coisa estranha gerava um tormento. Porque a noite é um pesadelo, a noite é difícil de ser enfrentada, a noite é difícil de ser vencida. A noite é fria. Não é verdade? A noite é perigosa. Na noite, a nossa visão é limitada. Na noite, a gente não sabe muito bem onde está pisando, mesmo que a gente conheça o local. Mesmo que a gente conheça aquele lugar ali. A noite pode nos proporcionar uma armadilha. Não é? Por quê? Porque a nossa visão na noite é limitada, a gente está menos atento na noite, a noite é cansativa, porque na noite vem um sono. Nossa estrutura humana foi preparada para ter a noite para descanso, não para ficar acordado. E quando a gente inverte as coisas, a gente sofre, a gente gera doenças isso para a gente. Né? Ou seja, a noite foi feita para ser dormir, para ser dormida. E quando a gente está acordado na noite, a gente sofre com isso. E levando isso para o mundo espiritual, tem muito a ver com muitos problemas que nós enfrentamos. Muitas situações de aflição que se tornam a nossa noite, que limitam a nossa visão, que comprometem a nossa forma de lidar. O inimigo que faz armadilha para a gente na noite, a gente não vê, ainda que a gente conheça, ainda que a gente já tenha enfrentado uma situação parecida, quando a gente está atônito, afoito, aflito, angustiado, a gente não sabe lidar em uma situação que talvez não seria tão difícil assim de ser resolvido. Há situações, irmãos, que basta um diálogo para resolver. Uma conversa. Há coisas que basta uma decisão. Uma decisão. Eu sou daquela situação, né? Eu acho o seguinte, se está me comprometendo, eu prefiro eliminar. Não deu certo? Não tem problema. Eu tento outra coisa. Né? A gente tem que aprender a tomar decisões sérias na vida. A gente tem que aprender a ser exatos em nossas decisões. Agora, quando a gente passa a noite acordado, tudo isso vem. Agora, quando a gente passa a noite dormindo, descansando no Senhor, passa rapidamente. A noite passa rápido. Se a gente passa acordado, a noite é longa, demorada, difícil. Mas se a gente passa dormindo, o que acontece? É passageiro. E quando a gente acorda, já está na hora de acordar, né? Está na hora de levantar. O tempo foi o mesmo. A grande diferença é ao nosso estado, como nós estamos, ao nosso coração, à nossa vida. E o salmista não estava dormindo. Estava acordado. E acordado com choro, com lágrima, com súplica. E no versículo de número 7, ele vai expor o motivo do seu choro. Os seus adversários. Ele vai expor o motivo da sua aflição. Os seus adversários. Né? Ou seja, pessoas que queriam o mal de Davi e se aproveitaria para investir contra ele. E vale aqui ressaltar que hoje nós temos um adversário que se chama Satanás, e tudo que o diabo quer é aproveitar das nossas fraquezas para ocupar o espaço em nossa vida. Para dizer para nós, de forma mentirosa, de que a gente não consegue mesmo, de que a gente não é capaz mesmo, de que esse casamento já acabou, de que este emprego é uma furada, de que a sua empresa vai falir, de que a sua saúde está comprometida, de que você não tem muito tempo de vida a mais para consertar, de que você vai estar frustrado, decepcionado para sempre, e de que não tem mais jeito para você. Né? Ou seja, o que o inimigo quer é colocar na nossa mente que a gente não é capaz, de que a gente não tem condições. Mas não é essa a verdade que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é um tempo de vitória. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus tem para mim e para você um tempo de vitória.
a gente só precisa colocar nele. Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 15, vai dizer assim: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós podemos triunfar, irmãos. Nós podemos vencer. E nós vamos vencer no problema. Nós vamos vencer na circunstância. Nós vamos vencer na adversidade. Nós vamos vencer no caos. Nós vamos vencer naquilo que hoje compromete. Nós vamos triunfar. E triunfar é se tornar vencedor no problema. E aquilo que era, aquilo que era para ser uma situação de tragédia, Jesus fez como um espetáculo público e triunfou. Aquilo que seria a sua derrota vai se tornar um motivo de grande testemunho. Quantos creem nisso? Aquilo que seria para a sua destruição vai se tornar motivo de um grande testemunho. Quantos creem nisso? Por quê? Porque as aflições vêm, mas o Senhor nos dá vitória sobre elas. As aflições vêm, mas o Senhor nos faz triunfar sobre elas. E o salmista vai dizer isso. Como que nós vamos triunfar? Através de quê nós vamos triunfar? Por que nós vamos triunfar? O que nos dá a garantia de que vamos triunfar? Versículo 4. Por causa do amor leal de Deus. Versículo 4, o salmista vai dizer. Salmo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Amor. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, querida. A gente não faz ideia. Você não faz ideia de quanto Deus te ama. A gente especula. A gente imagina. Nós não fazemos ideia do quanto Deus nos ama. A gente não tem noção. A gente imagina de forma muito superficial. Porque se a gente vivesse realmente com intensidade esse amor, a nossa vida seria muito melhor. Nosso jeito de viver a vida seria muito melhor. Nós seríamos muito mais capazes. E nós teríamos muito mais capacidade. Se a gente imaginasse na sua perfeição o amor que Deus tem por nós, se a gente pudesse, de fato, nos envolver neste amor, este amor que o salmista vai dizer, o amor leal, a gente sairia ileso de qualquer problema que a gente enfrentar na vida. Eu estava vendo um documentário, né, Pai das Luzes, show de bola, bênção, forte demais, né? E tem um momento desse documentário que estava dizendo assim, olha, a igreja hoje tem vivido de duas formas, né? A igreja confortável, que está vivendo na zona confortável, e a zona de conforto e as zonas de conflito. Nas zonas de conflito, as igrejas estão vivendo na zona de conflito, principalmente lá no Oriente Médio, né, no leste da Europa, alguns países da Ásia. A igreja está unida. A igreja está unida e por estar unida a igreja está forte. E por estar forte a igreja está vivendo assim um sobrenatural, coisas tremendas de Deus. O que Deus tem feito. Deus tem poupado. Deus tem dado experiências. Deus tem salvado vidas. E na zona de conforto a igreja está fraca. Nas zonas de conflito a igreja tem experimentado o amor dele. A igreja tem vivido o amor dele. Na zona de conforto, a igreja está envolvida com seus próprios fracassos, com seus problemas internos, com coisinhas. Qualquer coisinha tira alguém da igreja. Na zona de conforto, qualquer coisinha decepciona as pessoas. Qualquer eventozinho, qualquer eventualidade machuca. As pessoas são muito dodói. Não se enraizam, não se edificam na fé, consequentemente não vivem o perfeito amor de Deus. E, por consequência, não conseguem sair de situações de conflito. E, por consequência, não conseguem se libertar das correntes da alma.
E, por consequência, não vive uma vida saudável e próspera com Deus. A igreja que está na zona de conforto, ela não consegue experimentar o amor por Deus porque está muito fácil. A gente está muito fácil. É muito fácil. A gente liga uma televisão, tem alguém pregando. A gente vai na internet, tem alguém ministrando. A gente vai na rua, tem uma igreja aberta. A nossa fé não é ameaçada. Nós ameaçamos a nossa fé pelos nossos próprios problemas, não pelas circunstâncias espirituais. A gente não tem noção. Nós não temos uma visibilidade espiritual capaz de nos tornar pessoas mais sensíveis à ação do inimigo. E por isso tem muita gente derrotada. E por isso tem muita gente fracassada. Sendo que Deus nos chamou, Isaías 1,19, para vivermos e comermos o melhor dessa terra. Deus te chamou para isso. Você crê? Deus te chamou para você ser o melhor funcionário. Deus te chamou para você ser o melhor empresário. Melhor não no sentido de ultrapassar os outros e de colocar os outros para trás, não. Melhor no sentido de ser bom naquilo que faz. Ser eficaz naquilo que você empreende. Né? Melhor no sentido de ser inteligente naquilo que você planeja. Deus te chamou para ter um casamento saudável. Deus te chamou para ser um ministro exemplar na casa dele. Deus te chamou para você, ainda que se passar por aflições. Eu fico imaginando Daniel, irmãos. Daniel, né, e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes foram mudados, eles não tinham esse nome. Na Babilônia. O inimigo, né, mudou o nome desses meninos, desses jovens. Mas o que aconteceu? Estava na área de conflito. Estava numa terra estranha, mas sabia o que queriam. Estava passando por um momento difícil, mas o Senhor o poupou aqueles 4 de uma tragédia maior. Porque o Senhor estava com eles. Nós temos que entender uma coisa: Deus está conosco. Você tem que entender uma coisa: Deus está com você. Não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, não é porque você ora muito, não é porque você lê a Bíblia toda, não é porque você está numa igreja, não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você é batizado, não é porque você é visitante. Deus te ama porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E é este amor leal que o salmista expressou. Deus, eu posso vencer. Deus, eu posso sair dessa situação. Por quê? Porque o Senhor me ama. Deus, eu posso triunfar. Por quê? Porque o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, volta-te, livra-me e salva-me. Volta-te, livra-me e salva-me. Porque eu preciso de ti. Porque se o Senhor não estiver comigo, o que será de mim? Ou seja, ele começa a orar. A oração é um recurso poderoso e precisamos usar. Né? Ou seja, e por muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está atento, que Deus não está cuidando, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está agindo. A gente acha muitas vezes que Deus não está conosco. A gente acha muitas vezes que Deus desistiu da gente. Mas não é que Deus desistiu da gente. É a gente que não busca em Deus. Não é que Deus saiu do controle da nossa vida. Não. Somos nós que não conseguimos conduzir a nossa vida. Não é que Deus deixou a gente de lado para cuidar de outro. Não é que Deus deixou a Erlaine para cuidar da Aline ou da Carmen e deixou a Erlaine de lado. Não. É que a gente perde a sensibilidade, porque os problemas se tornam mais importantes, mais fortes. Não é que Deus se ausentou por um tempo e deixou a gente, não é, à tona
E o barco balançando, balançando, e a gente não sabe lidar. Não é isso. Os discípulos se sentiram assim, sozinhos, na noite, na tempestade, aflitos, com medo, ameaçados pela tempestade, pelas ondas, por aquela turbulência toda, ficaram com medo. E Jesus foi caminhando, Jesus foi até eles. E quando eles viram Jesus, eles ficaram espantados, acharam que não era Jesus, que era um fantasma. Jesus estava ali, estava próximo. Fique em paz, querida. Fique em paz, querido. O Senhor vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. Por quê? Porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele tem o melhor para você. E se Ele te ama, Ele vai te livrar deste problema. Ainda que você se enfrentou sem pedir orientação a Ele. Deus sabe. Deus sabe. Deus não se preocupa com isso. Porque se Deus fosse preocupar com isso, Ele já teria desistido da gente. Não é? Porque a gente faz isso mesmo. A gente erra. Se Deus fosse se importar com os nossos erros, Deus já teria desistido da gente. De tantas coisas que a gente acha que vai dar certo, na verdade não vai dar. A gente planeja tanto, a gente investe tanto, e no fim das contas, aquilo não foi bom. Deus sabe. Não é isso que faz com que Deus desista da gente. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Eu não sei qual é a área da sua vida que está te deixando aflito, aflita, o que tem te preocupado excessivamente, o que não tem te deixado pensar, o que tem tirado o seu equilíbrio emocional, dominado as suas emoções, comprometido os seus dias de vida, aquilo que tem manchado a tua história, aquilo que tem roubado o teu sono, aquilo que tem te deixado preocupado ao ponto de você não saber qual decisão tomar, o que fazer, qual a reação, aquilo que tem feito de você alguém sem fôlego, alguém sem esperança, sem perspectiva. Deus pode entrar hoje. Deus pode agir hoje. Deus pode mudar este quadro. Deus pode impedir uma tragédia maior. Se está ruim, Deus pode impedir que algo se torne péssimo. Se já está péssimo, Deus pode impedir que isso se torne uma tragédia. Se já é trágico, Deus pode tirar do fundo do poço. Porque Ele estende as mãos, aleluia. Ele estende as mãos. Né? Como nós cantamos aqui, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Por mais noite, por mais noturna que seja a situação, o caos, o problema, por pior que seja, nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se coloque em pé em nome de Jesus, querido. A grande questão aqui é, nós humanos, frágeis, falhos e fracos, nós não sabemos construir nossa própria vida. Nós humanos, falhos, fracos e frágeis, a gente se envolve em problemas. Nós humanos, com tantos erros, a gente permite que os problemas nos dominem. Mas nessa noite, de forma espiritual, o nosso Deus está aqui para nos dar vitória. Eu te convido a vir aqui à frente. Você pegou um papelzinho aí, escreveu. O pedido de oração é o seguinte: o que tem te deixado aflito? Qual área da sua vida que tem sido motivo de aflição para você? Venha com ele aqui à frente, coloque na sua mão. Vamos apresentar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ministério de oração, por favor, venha aqui à frente. Ministério de oração, por favor. Vamos apresentar a Deus, assim como o salmista. 3 verbos de ação aqui, né? Volta-te, livra-me e salva-me. Volta-te, livra-me e salva-me, por causa do teu amor leal. Aleluia. Quem sabe o que nós precisamos é isso mesmo, né? Amém? Vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Feche os seus olhos, vai falando com Deus nessa noite. Vai falando com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
O que tem te deixado aflito? Qual área da sua vida que está te comprometendo, está te deixando sem dormir? Vai continuar com isso pro resto da vida? Vai deixar que isso te consome pro resto da vida? Vai deixar isso roubar a alegria de viver? Até quando, né? Até quando? O salmista fez essa pergunta. Até quando? Até quando? Chega! Até quando, irmãos? Até quando a gente vai ficar sofrendo por causa do mesmo problema? Até quando nós vamos impedir que a nossa vida avance por causa do mesmo problema? Até quando a gente vai ficar chorando por causa do mesmo problema? Até quando a gente vai sofrer por causa do mesmo problema? Isso tem que dar um ponto final. Isso tem que acabar. Você não pode continuar. Não pode continuar. Tem que se libertar disso. A gente tem que se libertar. Não adianta dizer que está bem, mas se não está bem. Não adianta dizer que vai passar, que não vai passar. Não, vai passar, não vai passar. Porque tem coisas que não passam. Tem coisas que têm que ser enfrentadas, vividas. Tem coisas que não vão passar. Tem coisas que devemos enfrentar. Enfrentar. Nós vamos vencer enfrentando. Nós não vamos vencer deixando de lado. Nós vamos vencer enfrentando. E quem sabe nessa noite Deus esteja dizendo para você: em frente! Em frente! Porque eu sou com você. Se tiver que tomar uma decisão, tome uma decisão. Talvez eu enfrentar é difícil porque uma decisão muito séria tem que ser tomada. Então toma uma decisão. Quem sabe hoje é um dia de você tomar uma decisão. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas é o Espírito Santo que está dizendo. Quem sabe você... A gente não prega religião aqui, irmãos. Não é que ninguém... Nós pregamos Cristo, a vida em Cristo Jesus. Mas quem sabe você está numa religião que só traz tormento, que te afasta de pessoas. Quem sabe você está numa religião que te escraviza. Se liberte disso. Se liberte disso. Vai passar a vida inteira sofrendo, sendo que Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem uma vida plena para você viver, para a gente viver. Aleluia, 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 aleluia. E sabe, nesta noite você está entregando ao Senhor algo que também consome os teus ossos, te faz chorar. Entregue para o Senhor, querido. Querida, você não é capaz. Querido, você não é capaz. Entregue para o Senhor agora. Entregue para o Senhor agora. Faça isso. Entregue para o Senhor agora. Entregue para Deus agora. Entregue para Deus agora. Porque Ele vai te fazer descansar. Ele vai fazer a sua alma descansar. Ele vai fazer você ter domínio sobre a situação, equilíbrio na situação. Aleluia. Se alguma coisa que tem gerado confusão mental, não continue com isso não, minha irmã. Minha irmã, não continue com isso não. Coloca diante de Deus hoje. Coloca diante de Deus agora. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Esse problema é grande demais.
Esse problema é grande demais. Deus, me deixa sem dormir, me deixa sem fôlego. Volta para mim, Deus. Livra-me, ó Deus. Salva-me, ó Deus. Coloca diante de Deus. Recupere suas forças. Recupere o domínio sobre a sua vida. O controle. O seu eu. Quando você recupera o seu eu, você diz: eu sou capaz. Eu posso, eu vou. Eu consigo. Eu tenho. Porque Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Aleluia. 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 Porque por mais que você não tenha condições, Deus te dá condições. Por mais que você não saiba, Deus sabe. Se você não souber fazer, Deus faz por você. E Deus vai adestrando as tuas mãos. Entenda isso. Deus vai adestrando as tuas mãos. Deus vai dando habilidades para você. E quando você vê, quando você voltar a enxergar, você vai ver a vitória. Quando você abrir seus olhos, quando a noite passar, quando o dia clarear, você estará de frente com a vitória. Com a vitória. Se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, diga mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus. Coloca a mão no seu coração, coloca. Feche os teus olhos comigo. Olhe junto comigo neste momento. Amém. Você está orando, se você quiser repetir essa oração, repita essa oração. Amado Deus, eu reconheço que por muitas e muitas vezes eu me envolvo em situações difíceis, que me comprometem, que me atrapalham, que roubam meus melhores dias de vida. Eu reconheço, Deus, que eu não sei decidir como deveria. Eu reconheço, Deus, que eu me atropelo nos meus problemas. Eu reconheço que por muitas vezes eu comprometo a minha vida financeira. Eu comprometo a minha família. Eu comprometo a minha história. Eu reconheço, Deus, que por muitas e muitas vezes eu me preocupo demais.
Eu quero resolver situações e por não saber resolvê-las, geram preocupações excessivas. Isso gera dores, sofrimento. Mas nessa noite, Deus, eu quero descansar em Ti. Diga comigo, diga: esta noite, Deus, eu quero entregar diante do Senhor. Diga: esta noite, Deus, a pergunta que muitas vezes eu faço: até quando? Vai ser mudada. Vai ser mudada por uma resposta. E esta resposta é: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Diga: essa noite, Deus, eu quero ficar livre de tudo aquilo que me acorrenta. Diga: essa noite, Deus, ainda que eu não tenha tudo resolvido, eu quero estar livre, por estar resolvido em Ti. Em Ti eu me resolvo, porque eu reconheço o Teu amor por mim. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Descanse no Senhor. Diga à pessoa que está ao seu lado: descanse no Senhor. Diga isso mais uma vez, diga: descanse no Senhor. Diga assim para ela: respira fundo. Oh, respira fundo. O Senhor é com você e Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Ministério de oração.